Eu quero trazer uma palavra hoje, continuando na série de milagres de Jesus, uma palavra, um texto muito simples. Todos conhecem, a palavra mais curta hoje, que é ceia, mas vamos refletir naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes, pode ir procurando aí, eu vou. Tão bom, né, a gente ver pessoas que a gente ama, né? Há uns anos atrás, eu e minha esposa, nós somos pastores de adolescentes, né? E a gente cuidava mais ou menos de uns 230, 250 adolescentes. É bom porque eu posso ver algum deles hoje aqui. Meu Deus, que alegria. Que alegria. Como é bom ver vocês no caminho do Senhor. Tudo aquilo, lembra tudo que a gente fez? Vocês lembram muito bem? Né, Mateus? Lembra? Você sabe que eu faria tudo de novo. Aquelas noites sem dormir. Tudo aquilo que vocês jogavam em mim dentro do alojamento, que eu sabia que eram vocês que jogavam em mim, nos acampamentos. A gente faria tudo de novo, para ver vocês firmes nos caminhos do Senhor. Valeu a pena. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Grande hoje, homens e mulheres de Deus, alguns já casados com filhos, outros com ministério. Isso não tem preço, não é? Mas eu quero fazer um parênteses aqui também de um casal, uma família da nossa igreja, que eu estou vendo daqui, eu vi agora, estão lá atrás. Eles são da nossa igreja e há uns 2 anos eles foram morar na Bahia e agora estão voltando. Alex, Verinha, Nicole, a Isa. Cadê a Isa? Está lá dentro? Que bom! Você sabe a alegria que eu estou de ver vocês. Meu Deus! Deus abençoe, viu? O coração se alegrou muito. Alex, mandei um recadinho para você, é um novo começo. Rebenta, varão, rebenta. Que Deus está contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1. Que é a história do Zaqueu, o publicano. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar, e ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Então nós falamos aqui nessa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E o que é milagre? Milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das vias naturais que nós conhecemos.
Nós seguimos um rumo na nossa vida. E nós, quando passamos por alguma luta, alguma tribulação, nós temos alguns meios onde nós nos recorremos. Médico, psicólogo, financeiramente banco, algumas coisas. E às vezes a gente consegue solucionar o problema. Mas o milagre acontece na minha vida e na sua vida quando se esgota todo o poder do homem. E aí que Deus entra com o seu milagre. E muitas vezes por vias que nós não entendemos como Ele faz, mas Ele faz porque Ele é poderoso. E quando Ele age de uma maneira completa. Então o milagre acontece quando é a vontade de Deus, porque todas as coisas estão no controle de Deus. Então se você passa por algo, tem algo muito certo na sua mente: Deus está no controle de tudo. Amém? Então, quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia nos apresenta muitos milagres. Milagres que foram feitos pelos profetas, apóstolos e muitos realizados por Jesus. E esses milagres, eles trazem conforto à vida da pessoa, ele traz renovação, ele traz alegria, muda a família, muda o status social, porque a gente vê que muitos daqueles que tinham enfermidades na Bíblia, eles eram afastados da sociedade, e quando eles recebiam a cura, eles eram inseridos novamente na sociedade. Então os milagres de Jesus ele aponta para demonstrar o poder que há em Deus, e para que o nome dele seja glorificado. Então nós entendemos que o Senhor em todo o tempo, Ele contempla a minha e a sua necessidade. Se eu pedir para que cada um levantasse a mão e falasse assim: você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, eu seria o primeiro a levantar a mão. Porque todos nós carecemos do milagre do Senhor. Todos nós carecemos de contemplar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas, nesses minutos, o que eu quero trazer para vocês nessa manhã, lendo esse texto de Zaqueu, o publicano, eu faço uma pergunta para vocês. Quando nós lemos o texto, Zaqueu, ele precisava de uma cura física. Zaqueu precisava de uma transformação talvez de comunhão, na sua família. Não, porque no versículo 9 fala que toda a família dele estava reunida. Zaqueu precisava de um milagre na sua vida financeira? Não. Ele era um publicano, ele arrecadava impostos, ele tinha muito dinheiro. Mas Zaqueu precisava de um milagre que nenhum homem pode dar. Zaqueu precisava de um milagre que eu posso ficar aqui falando no dia inteiro, mas eu não posso dar. Zaqueu precisava de um milagre que ele poderia recorrer a todas as autoridades que ele conhecia, a todos os médicos, a todos os sábios, religiosos, sacerdotes, e ninguém poderia dar. Mas Zaqueu precisava de um milagre que transformaria a vida dele para sempre: a salvação. Aleluia. O que eu quero apresentar nesta manhã é que você reconheça o milagre que foi feito em sua vida. E se há alguém aqui nesta manhã, ou alguém que está me vendo pela internet, que ainda não conhece a Jesus como Salvador, você ainda não experimentou
o verdadeiro milagre. Talvez se eu perguntasse também aqui, você já viu algum milagre na sua vida? Talvez você falasse, não, pastor, eu já vi. Talvez outros falem, não, eu nunca vi. Mas eu creio que todos aqui, ou a maioria aqui, são salvos no Senhor. Então você não pode dizer que você nunca viu um milagre. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você está vendo um milagre. Você está vendo um milagre. E se você é salvo, você é um milagre. E todos aqueles que contemplam a sua vida e vê o seu testemunho e conversa com você, e você ministra na vida dessas pessoas, elas estão diante de um milagre. Aleluia. Quando eu estava perguntando para o Senhor, Gustavo ministrou já uma mensagem sobre os milagres, pastor Marcos ministrou a semana passada, pastor Wagner vai ministrar, vai encerrar a semana que vem. Qual milagre que eu vou ministrar? Aí o Senhor falou assim para mim, qual foi o maior milagre que eu fiz na sua vida? Aí eu falei assim, a minha salvação. Ele falou, então é isso que você vai falar. Sabe por quê? Porque esse milagre que acontece na nossa vida, muitas vezes nós não damos importância para isso. Quantas vezes você agradeceu pela sua salvação? E quantas vezes você agradeceu por coisas materiais que você ganhou? Vocês estão entendendo? O que é mais importante? A cura física ou a salvação? O Senhor restaurar por completo a sua vida financeira ou a salvação? Então é com isso que nós temos que nos alegrar. E eu vejo a igreja hoje, eu tenho ministrado, tem os irmãos visitantes, mas para a nossa igreja, e eles sabem disso, o valor que nós damos na palavra do Senhor, mas numa palavra que não venha nos inchar, mas numa palavra que trata do nosso caráter, trata do nosso coração e trata da nossa mente, para que a gente reconheça aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quando a palavra do Senhor diz, lá em Coríntios, quando Paulo está ensinando e ministrando a ceia, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a cada um, e depois participe da ceia. E muitas vezes nós achamos que é só verificar se eu estou de mal com algum irmão, ou se eu fiz alguma coisa na semana. Não. Mas o Senhor está pedindo para que eu reflita sobre a minha vida, e se eu estou no centro da vontade dEle, fazendo aquilo que Ele determinou e aquilo que Ele me chamou para que eu faça. Porque hoje eu vejo muita gente dentro da igreja, mas fora do propósito de Deus. Porque você que é salvo no Senhor, o Senhor tem um propósito sobre a sua vida. E cabe a você de entender e procurar saber qual é esse propósito e falar para Deus, Deus, eu quero honrar o sacrifício do teu filho na cruz, que me deu e me entregou esse milagre, e eu quero estar no centro da tua vontade. Porque, Juscelino, a gente às vezes quer fazer tanta coisa, e às vezes são coisas boas, intenções boas, mas às vezes não é aquilo que o Senhor quer para você. É bom para você, mas está alinhado com a vontade de Deus?
É muito importante. A sua vida está alinhada com a vontade de Deus. Então esse milagre e os milagres que acontecem mostram o quê? O poder de Deus sobre as nossas vidas. O milagre ele liberta pessoas. Veja que Zaqueu ele estava preso. Mas preso? Como assim? Ele era um publicano, um homem conhecido, um homem que tinha finanças. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso, eu e você. Versículo 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja que o que Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está dizendo: se vocês são salvos, isso não faz mais parte da sua vida. Se você recebeu o milagre da salvação, isso não faz mais parte da sua vida. Versículo 3: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Antes que Zaqueu subisse na árvore, ele era essa pessoa. Ele tinha esses desejos. Ele vivia nessa vida. Mas quando ele tomou a decisão de querer saber quem era Jesus, e eu não sei se tem alguém aqui hoje ou alguém que está me vendo pela internet, já teve esse desejo de saber quem é esse Jesus, que opera tantos milagres? Então, antes de Zaqueu subir na árvore, ele era essa pessoa, com esses desejos, essas práticas. Mas ele não, por um instante, ele não sabia que aquele ato dele, que aquele desejo do coração dele, mudaria a vida dele para sempre. E ele receberia o maior milagre que ele poderia receber. Então, aqui, 2 pontos. O que nós temos feito para se aproximar de Jesus? Nós podemos estar dentro da igreja todos os domingos, mas longe do Senhor. Porque certa vez o Senhor disse: vocês me louvam com seus lábios, mas o coração de vocês estão longe. Então, estar na igreja todo domingo não representa que eu estou íntimo de Deus. Vocês sabem que tem gente que já está 5, 6, 7 anos dentro da igreja e ainda não é salvo? Vocês sabiam disso? Porque a salvação, ela transforma. O milagre. Então eu posso colocar o título dessa mensagem: o milagre que transforma. Então veja que Zaqueu, ele sobe na árvore, e é interessante como Deus, ele conhece o nosso coração. Porque o coração de Zaqueu naquele momento não era um coração de espectador, mas era um coração de entrega. Porque o Jesus, quando ele passa por debaixo da árvore, ele olha e fala: Zaqueu, opa, como assim? Desce depressa, porque me convém hoje estar na sua casa. Oh, meu Deus. Você entendeu aqui o que aconteceu? Oh, labaxei, bacana, demais. Quando o Senhor Jesus, ele te encontra,
A primeira coisa que ele fala: deixa eu estar com você. Abre a porta do seu coração. E veja que a palavra aqui é tão tremenda, isso aqui faz um sentido tão extraordinário, que no versículo 6 diz que Zaqueu, ele desceu e recebeu Jesus com alegria. A presença de Jesus nos satisfaz. A presença de Jesus arranca todo medo, toda angústia, toda aflição cai por terra, porque Jesus está presente. Aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Jesus pode fazer por sua vida? E muitas vezes nós não damos importância a isso. Quem é? Eu estou falando aqui, talvez tenha alguém que não entregou sua vida para Jesus, mas eu estou falando para você que já caminha muito tempo com Jesus também. Quem é Jesus para você? Quem é? É uma figura da Bíblia? É um personagem da Bíblia? Ou é aquele que você derrama a sua vida todos os dias? É aquele que muitas vezes não tem ninguém para te ouvir, mas ele está ali para te ouvir. Talvez você não tenha ninguém para te ajudar numa situação, mas ele está ali para te ajudar. Quem é Jesus para você? E nessa história, quem é você nessa história? É só um espectador? Ou é uma pessoa que está atuante? Que está buscando a presença de Deus? Que quer receber dos seus milagres? Aleluia. Talvez o Senhor te trouxe aqui na manhã só para você se despertar. E para você retornar ao caminho. Não que você esteja desviado, não é isso. Mas o Senhor requer mais de mim, de você. Nós temos que ser uma igreja atuante. Para vocês que não são membros da nossa igreja, eu disse numa mensagem no começo do ano, eu falei assim: as férias da igreja acabou. Mas não é férias de você sair para 30 dias de férias e retornar, não. Eu falo que a igreja, por muitos anos, né, entrou algumas manias na igreja. É teologia da prosperidade, é não sei o que, é isso, aquilo, costume, é umas modas. Acabou as férias da igreja. A igreja tem que ser atuante, tem que demonstrar o amor de Cristo. E o Senhor me disse algo muito forte, e eu trouxe para a nossa igreja, e que o Senhor irá derramar um grande avivamento na igreja brasileira. Mas muitas vezes que nós falamos sobre avivamento, nós queremos que venha uma pessoa e faz um movimento na igreja, e a igreja sai pulando, sai cantando. O avivamento que o Senhor está enviando para a igreja é um avivamento de acolhimento. As pessoas estão precisando ver Cristo em mim, Cristo em você. Então veja que agora Zaqueu ele desce com alegria para servir ao Senhor, para encontrar com o Senhor. Mas todo aquele que anda com o Senhor encontrará obstáculos. Esse obstáculo não pode mudar a rota da sua vida. Veja que quando ele desce, prontamente, versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Talvez as pessoas olhem para você e olhem para você e façam assim uma análise de você, olhe e pense algo de você. Mas o importante é o que Deus pensa de você. Não são o que as pessoas pensam. Que muitas vezes a gente fica com o dedo, com meias palavras, para demonstrar quem nós somos. Conversando com o irmão ontem,
Ele disse assim: olha que coisa interessante. Uns colegas meus, assim, me ligaram e falaram para mim assim: vamos em tal lugar? E eu, por um momento, fiquei procurando algumas palavras para dizer para ele por que eu não iria. Mas aí me veio no meu coração, eu falei: não, está errado o que eu estou pensando. E ele falou assim: não, eu não vou, porque você sabe que a minha vida foi transformada. Eu não faço mais isso, não faço mais isso, não faço mais isso. Por isso que eu não vou. É isso que nós precisamos. Demonstrar que nós somos. Se o milagre e a salvação te alcançou, você foi transformado. Então veja que quando eles questionam e eles falam, né? Como assim Jesus vai entrar na casa de um pecador? Mal sabia eles que naquele momento, quando ele desce para receber Jesus com alegria, a vida de Zaqueu tinha sido totalmente transformada. E essa transformação, ela é notória. Por quê? Quando o Senhor Jesus nos alcança, ninguém precisa falar para você do que você tem que mudar. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro de você. E logo tudo aquilo que não agrada ao Senhor é arrancado, é retirado. Então, se você é uma nova criatura e filho de Deus, as coisas do mundo não faz mais parte de você. Não faz mais parte. E isso é notório e ninguém precisa pedir para você fazer. Por quê? Olha só o versículo 8. O Senhor pediu para que Zaqueu fizesse alguma coisa? O Senhor pediu para que Zaqueu devolvesse assim como ele fez com aquele jovem rico que questionou a Jesus? O Senhor falou para ele assim: ó, vende os seus bens e me segue. O Senhor fez isso com Zaqueu, mas Zaqueu entendeu que o Espírito Santo agora estava nele. E ele prontamente ele diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Não há espaço. Não há espaço para coisas erradas. Não há espaço para dúvida. Nós servimos ao Senhor. Quem serve ao Senhor aqui? Quem quer honrar o nome do Senhor aqui? Aleluia. Vocês estão entendendo? E você está entendendo o poder do milagre que Deus operou em você? Como Deus quer te usar? E muitas vezes nós falamos assim: mas tem os pastores, tem os missionários, tem os evangelistas. É você. Você é um canal de bênção. Você é um agente de milagres. Porque tem pessoas ao seu lado precisando experimentar esse milagre da salvação. E o que nós temos feito? Nós estamos dando um passo atrás ou estamos avançando? Reconheça isso a partir de hoje. Se você é salvo e você recebeu esse milagre, você é um agente de milagres. E em nome de Jesus, o Senhor nesta manhã está renovando a autoridade que foi dada nas suas palavras. Porque quando o Senhor despediu os discípulos, e o Senhor falou assim para eles: vocês serão perseguidos e presos pelo meu nome. E eles falaram: mas como vai ser? O Senhor falou assim: fiquem tranquilos, porque quando vocês abrirem a boca para falar, não serão vocês, mas o Espírito Santo falará por você. Então, como salvos em Cristo, herdeiros desse milagre que foi nos dado, você só tem que abrir a sua boca e deixar que o Espírito Santo haja na sua vida. Então, nós não temos mais desculpas.
Nós somos agentes de milagre. Saia daqui dessa manhã com essa certeza. Tem palavras que a gente até questiona o Senhor, fala: Senhor, mas tá, deixa eu falar um milagre que aconteceu na Bíblia, né? O pastor falou da mão ressequida, o Gustavo trouxe aqui de Lázaro, mas tem um milagre maior, melhor ou maior do que a nossa salvação? Não existe. Somos gratos ao Senhor. Isso nos dá o direito de nos assentarmos à mesa e compartilhar do pão e do vinho para trazer à memória o sacrifício daquele que nos salvou. Aleluia! E eu não quero estender muito, quero concluir. Então, você nunca vai poder dizer: eu nunca vi um milagre, porque você é um milagre. Você é um milagre. E por isso que nós nos alegramos quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus, porque nós estamos vendo um milagre acontecer na nossa frente. O seu amor imensurável, ele supera toda a cura física, emocional que nós precisamos. Quando eu vejo alguém buscando uma cura, e é tão interessante que você vê que muitos milagres na Bíblia, quando Jesus opera alguns milagres, e alguns deles o Senhor diz assim, ó: vai, a sua fé te salvou. Porque a pessoa recebe de uma maneira diferente, mas tem outros que o Senhor apenas diz: vá, a tua fé te curou. Porque nem todos que recebem o milagre da cura física, emocional, financeira, herdarão a salvação. Aqueles 10 leprosos, todos foram curados? Sim. Quantos voltaram para agradecer o Senhor? E quantos foram salvos? 1. Então, o principal é que eu receba o milagre da salvação. Então, seja um adorador, seja grato, seja fiel. Talvez não fosse essa mensagem que você queria ouvir nesta manhã, mas o Senhor disse para mim que essa mensagem era necessária para hoje. Eu fico com as palavras dos apóstolos: melhor agradar a Deus do que a homens. Aleluia. Porque o maior milagre já aconteceu. O maior milagre já aconteceu, que é o milagre da salvação. Então, a partir de hoje, você não vai falar mais: eu nunca vi um milagre, porque você é o próprio milagre. E aonde você estiver, eu declaro, se eu posso ser profeta de Deus na sua vida, no seu ministério, milagres como esse de Zaqueu, você vai contemplar todos os dias. Receba em nome de Jesus. Porque o mundo necessita desse milagre. O mundo necessita desses agentes de milagres. E aonde estão? Estão aqui, sentados aqui hoje. Você é um agente de milagre. E o Senhor vai te usar com poder e glória. E não esqueçam, toda a honra, toda a glória é para o Senhor Jesus. Veja que quando foram avisar que Lázaro estava doente, o Senhor já disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado.
Então o nome do Senhor tem que ser glorificado através da sua vida. Honre. Estamos falando de ceia. Honre a morte do Senhor Jesus. Faça valer a pena com a sua vida. Demonstre o seu amor por Jesus. Faça isso todos os dias. Por isso nós fomos chamados. Nunca esqueça, grave no seu coração: eu sou um agente de milagres. E aquele que opera o milagre está aqui nesta manhã. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. E eu não sei se em nosso meio tem alguém ainda que não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Você que está me vendo pela internet, me ouvindo, talvez você não tenha se entregado ao Senhor Jesus e você está aí pedindo um milagre. Você sabe que o Senhor, Ele quer te curar. Ele quer restaurar a sua vida sentimental, emocional, financeira. Ele quer fazer tudo isso. Mas talvez primeiro, para você experimentar tudo isso, Ele quer ter o seu coração. O Senhor não pede nenhum sacrifício para você. Ele só pede o seu coração. E muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não vou na igreja, é que eu não tenho, não posso, porque eu faço isso, faço aquilo. Não. O Senhor não me salvou por aquilo que Ele viu em mim. O Senhor me salvou porque o amor dEle quis tirar o que tinha em mim. Venha como está. O Senhor é aquele que tem poder para transformar. A vida de Zaqueu foi transformada, e olha aqui no versículo 9. O Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Eu tenho a certeza que não só Zaqueu, mas todos aqueles que estavam na casa dele foram salvos. E essa salvação está disponível para todos aqueles que creem em Jesus. Então, eu queria que a igreja fechasse os olhos. E o nosso grupo de louvor vai ministrar um louvor. E você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, e você quer retornar a esse caminho, fale com Deus agora. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Esqueça a pessoa que está ao seu lado, à frente, atrás. É você e Deus. Porque a salvação é algo individual. Eu não posso te levar para o céu. A pessoa que está ao seu lado não pode te levar para o céu. Mas só você pode tomar a decisão de entregar e conhecer esse milagre que é poderoso e transforma vidas. Aleluia. Fale com Deus agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus agora. Enquanto ministramos o louvor, você coloque a sua vida diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Santo é seu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por morrer na cruz por nós. Aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. E o Senhor quer operar milagres. Se há alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e você quer fazer isso nessa manhã, para que você receba esse milagre tão poderoso, que transforma a sua vida, faça um sinal, eu quero orar por você. Talvez você esteja na casa de Deus há algum tempo, mas nunca tomou essa decisão.
Nós estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus, de ter comunhão com Jesus, de estar pertinho dele. Talvez há muito tempo você tenha escutado a palavra do Senhor, mas você não tomou essa decisão. Talvez algo te prende, mas em nome de Jesus, que caia todas as correntes. Em nome de Jesus, você que está em casa e quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, pode se manifestar através do chat aí, estaremos orando por você. Se alguém aqui nesta manhã quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, faça um sinal, eu quero orar por você. Receba esse milagre que só Jesus pode fazer. Aleluia, 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 glória a Deus. Te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia.